lançar nossos destaques para 2014 em continuidade às propostas do 11º Plano de Pastoral e celebrar a vida do nosso bispo, Dom Júlio, que hoje comemora em nossa companhia seu aniversário natalício. Uma salva de palmas para o Dom Júlio. Vamos iniciar nosso momento de oração cantando
são vozes que possam ser ouvidas, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia o Senhor. Ele vive, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam na rede ao número de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da salvação. Os discípulos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Chama a atenção este fato. Jesus estava caminhando à beira do mar da Galileia e Jesus chama os apóstolos: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles eram pescadores. Jesus muda a identidade desses homens. Deixam de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens. E é interessante que diz o Evangelho que eles imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Foi uma resposta pronta, imediata. Jesus chama, eles largam tudo e seguem Jesus. Eles foram pescados por Jesus. A nova evangelização é feita de gente assim, de gente que foi pescado por Jesus. Nós só podemos pescar outras pessoas. Nova evangelização é isso, pescar as pessoas, pescar como atração, sedução, fascínio, alegria, felicidade. Jesus é um pescador, divino pescador. Ele pesca os seus discípulos. E eles não desistem, eles seguem, eles vão para onde Jesus manda. Chegaram a dar a vida pelo Evangelho, que foram pescados. Somente quem for pescado por Jesus pode pescar outros. Ninguém evangeliza com cara de poucos amigos. Ninguém evangeliza com cara de vinagre. Vocês dão risada, isso que está lá na exortação apostólica do Papa Francisco. Eu achei interessante essa expressão. Ninguém vai evangelizar se não tiver alegria, né? Se não experimentou a alegria de receber o Evangelho, né? Se não foi conquistado por Jesus Cristo. Se você não foi conquistado por Cristo, como é que você pretende conquistar outros? Né? Se você vai com cara amarrada, com azedume,
tristeza, com um sentimento de negativo, isso não vai conquistar ninguém. A nova evangelização significa a gente voltar àquilo que é essencial. Essencial o que é? É Cristo. Encontro com Ele. Vida nova em Cristo. Alegria do Evangelho. Certo? Lógico, todas as outras coisas são importantes. Organização, plano pastoral, projeto. Não estamos desprezando nada disso, mas se faltar o essencial, gente, a gente só monta a estrutura vazia. Que o apóstolo André interceda por nós hoje nesta nossa reunião, este nosso encontro, segunda parte da Assembleia Regional, CRP, última CRP deste ano de 2013. Ele interceda por nós. Vamos ter a alegria do Evangelho, que nós possamos, olhando para Ele, reconhecer, Ele é um pescador, porque foi pescar, que nós também possamos ser pescadores. Jesus pescou um por um. Não é com garrafa, não é com leite, mas pescou um por um, que nós possamos também, com Jesus, com o André, com o Tiago, Pedro, João, sermos pescadores de homens. Vamos ficar de pé? Pensando no símbolo dos apóstolos, nós fazemos de novo renovamos este mistério do encontro com Cristo. Não do nosso com Cristo, de Cristo com a gente. Ele veio, Ele chama, Ele diz: farei de vós pescadores de homens. Quando a gente fala creio, é a resposta a esta proposta. Quando eu digo creio, é a adesão, é deixar tudo, seguir Jesus. Como se renova este evento, esta maravilha, que é de seguir Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e que agora sinceramente professamos. Ela é a razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Devemos a Deus os nossos pedidos e as nossas intercessões. Animais, Senhor, nossos ministros da desafios da evangelização, formando os discípulos missionários de Jesus Cristo. Rezemos. Senhor, ajudar-nos a desenvolver em nossas paróquias e comunidades o processo de iniciação cristã para intensificar a educação na fé em nossas famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Rezemos. Senhor, comunidades jovens a serviço da igreja. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, por nosso querido bispo Dom Júlio, que muito tem nos incentivados e animados no caminho da fé e da palavra de Deus, lhe seja concedido muitos anos de vida, graça, saúde, alegria e paz na sua missão de pastor. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também pelos doentes e gostaria de convidar a todos a rezarmos pelo padre Roberto. Ele teve um infarto, mas já está bem, teve alta hospitalar, tem que fazer o repouso, então vamos pedir saúde para ele, vamos pedir também que ele se cuide, que ele descanse, repouse, não tem jeito,
que nós possamos de fato pedir juntos o dom da saúde para todos nós, para ele também. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Outra oração cara a Deus, agradável a Deus, é esta agora que também rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentar-se. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Gostaria só de trazer também a saudação do Padre Roberto, conforme vocês sabem, então, ele teve um problema de saúde, que é sério, mas está sendo cuidado, está sendo controlado. Se ele se cuidar, poder também superar esse problema. Então, gostaria de estar aqui. Ele telefonou antes de começar esta nossa reunião, e falei para ele que ele deve obedecer o médico e também ao bispo, não aparecer aqui, ficar descansando, certo? E de qualquer maneira eu garanti a ele as nossas orações, garanti a ele também que transmitiria as saudações do Padre Roberto Pablo, que na paróquia São José do Jaguaré. Quero dar as boas-vindas a todos os coordenadores de pastoral, membros dos CPTs, todas as lideranças da nossa região episcopal. Saúdo de modo especial os padres que estão presentes, o Padre Evaristo, o Padre Paim, o Padre Júlio, o Mundo, o Padre Oliveira, o Padre Antônio, o Padre João de Chaves, Padre Zenaldo, Padre Joaquim. Depois dos 50 a gente começa a ter problema agora. O óculos de leitura, não enxerga direito de longe, mas acho que chamei a todos, sejam muito bem-vindos. Não vou citar o nome dos outros, mas também são calorosamente bem-vindos a esse nosso CFP, segunda parte da Assembleia de Jesus. Os objetivos desse nosso encontro, então, são bem claros. Nós vamos já nos lançar para o ano que vem, 2014. Vamos falar um pouco sobre a campanha da fraternidade, falar sobre um projeto Evangelizando a Casa. O professor João está aqui, vai nos dirigir uma palavra, vai nos dar conta daquilo que já foi feito, Você se lembra da última Assembleia foi levantado, esse projeto. Então, desde a última reunião que vocês tem hoje, já teve um grande desenvolvimento, graças a Deus, Então não ficou só na boa intenção, já tem uma ação concreta, certo? Então eu acho que isso também, não sei se vocês sabem, da última exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelho Gaudium, alegria do Evangelho, E nessa exortação ele fala: eu prefiro uma igreja enlameada, suja, machucada, porque saiu no encontro. E uma igreja perfeita, mas que está fechada em si mesma. São bem essas palavras, Mas o sentido é esse, Sair, mesmo que isso implique algumas pancadas, algumas dificuldades, às vezes alguma coisa que não sendo
foi feita ali, o professor Rodrigo que vai colocar notícias sobre isso e quais são os próximos desenvolvimentos. E por fim, nós vamos falar do calendário. Algumas datas, vamos falar do calendário, senão a gente não sai daqui hoje. Bom, mas antes de a gente dar continuidade, é sempre bom um pouco de memória, né? Vamos ver o que nós falamos no último CRP. A nossa secretária, a nossa eficiente secretária, vai ler a ata do último CRP. Preste atenção, depois se tiver alguma observação, por favor, vamos fazer os comentários. Aos 28 dias de setembro de 2013, reuniram-se em assembleia na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Pirituba, Dom Júlio Mendes Camilo, bispo auxiliar da Diocese de São Paulo e vigário episcopal da região A. Padre João Borges, vigário geral, Padre Joaquim Crispim, coordenador do setor Leopoldina, Padre José Oliveira dos Santos, coordenador do setor Rio Pequeno, Padre Adalto Pereira de Castro, coordenador do setor Lapa, Padre José Pedro Batista, coordenador do setor Pirituba, padres e Essas estão distribuídas ao longo dos anos, mas isso não significa dizer que naquele ano é só uma urgência. Tá? Essas urgências permanecem enquanto está em vigência o 11º plano de pastoral da Arquidiocese de São Paulo, 2013 até 2016. Então, a primeira urgência, igreja, estado permanente de missão. Missão é isso, é sair. Tá? É não ficar esperando. É a gente ir ao encontro. Estou lendo agora essa exortação apostólica, né? Puxa, parece que ele escreveu para a gente, né? A partir também da nossa realidade. Interessante, né? Como que esse documento do Papa Francisco ele traz, de fato, né, um espírito, né, que é muito próprio de Aparecida. Nós estamos falando há tanto tempo, né? Então, igreja, estado permanente de missão. Isso é algo que percorre todo o plano de terceira urgência, igreja, comunidade animada pela centralidade da palavra de Deus. É uma comunidade que é animada pela palavra de Deus. Não é uma comunidade que se encontra com finalidades. Certo que ela tem um fim, tem objetivos, tem metas. Aquilo que constitui a comunidade é o chamado de Deus, é a palavra, é este evento de Deus que fala, Deus que nos propõe, Deus que se dirige a nós, nos convida à comunhão com Ele. É Jesus que passa pelo lado e diz: a urgência, igreja, comunidades, isso nós já falamos, né? Comunidade de comunidades. Então, aqui tem um aspecto importante, a questão da vida paroquial. Tá? Não só, não é a única expressão, mas é uma expressão importante. É a expressão mais próxima, mais visível, mais concreta da igreja. Tá? Além da grande comunidade paroquial, temos as outras comunidades novas, temos movimentos, associações, e assim pastorais, assim por diante. Mas a base sempre é uma expressão importante e indispensável, de fato, a vida paroquial. Quinta urgência, a igreja a serviço da vida plena para todos. Evangelho, o que é? É vida. Vida com V maiúsculo. Se não for para viver, então. Mas não é qualquer vida, não é vidinha, é vida plena, vida em abundância, alegria, felicidade, realização plena do ser humano. É lógico que muitas vezes isso implica também em luta, em lutar contra a injustiça, contra o tráfico humano.
Vocês sabiam que o tráfico humano só perde para o tráfico de drogas, de armas, em movimentação econômica? É uma realidade que a gente não conhece, que é invisível, mas é a realidade do mal, viu, gente? Certo? E viver a fraternidade significa vida para essas pessoas. Vida para essas pessoas que perdem a dignidade, porque são traficadas como bicho, como coisa. Bom, vida plena para todos. Esta urgência, igreja e a evangelização da juventude. Ainda temos muita coisa a ser feita, em relação à juventude. Mas é uma opção, é um destaque e uma urgência pastoral. Temos aí então o nosso projeto, que vocês podem ver. Então, 2014, não sei se dá para ler. 2014, a fé que celebramos, e rezamos. Fé, nós celebramos e rezamos. Lembram-se do ano da fé, uma fé que nós mas às vezes não é que não tem importância, nem deve se perder a importância dos ministros. Só que a catequese não pode ser descuidada, ficar em segundo plano. Então, número suficiente, mas não só número suficiente. Bem formados, a gente precisa esmerar-se na preparação dos catequistas. Neste ano do estágio pastoral é isso. Implica de modo prático a gente preparar para eles sejam iniciadores, introdutores da vida cristã. Iniciação à vida cristã. A iniciação precisa de alguém que introduza, alguém que seja um iniciador. Ora, o iniciador é o bispo, o padre, tem que preparar bem esses iniciadores. Eles são aqueles que às vezes pegam e conduzem no mistério. Sem isso, fica difícil. Número e bem preparados. A catequese deve ser vigorosa. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também. Às vezes tem um salão bonito, às vezes tem igreja bonita. Nada contra, tá ótimo. Tem aparelhos, tem Facebook, tem site, tem um monte de coisa, tudo bem preparado, muito bacana, Só você entra na sala de catequese, escura, sem ventilação, suja, os móveis quebrando, os armários desmontando, isso também é cuidado com a catequese, tá bom? Eu gostaria de incentivar isso nas comunidades, até cuidando também com o ambiente onde ocorre a catequese, tá bom? Que haja suficiência aqui, espaços para catequese suficientes, que nenhuma criança adolescente de família católica fique sem catequese, a cuidar, e ter desespero por isso. Às vezes também eu fico um pouco. Isso é uma partida que eu faço, eu estou criticando, não se trata de crítica, tá bom? Mas às vezes tem lá faixas, inscrições abertas para a catequese. Veja lá. Estado permanente de missão. Uma coisa que você falou assim, venham se inscrever na catequese. Outra coisa a gente vai atrás. A gente sabe onde estão as crianças. A gente sabe quais aquelas que precisam de catequese. A gente conhece as famílias e onde elas estão. A gente vai lá, faz uma visitinha. Olha aqui, Você não gostaria de colocar seu filho de catequese? Esses são os horários. Não é? Veja lá. E o nada contra colocar, mas pelo amor de Deus, Pode a faixa, deixa a faixa.
mas precisa de uma conversão pastoral. Sair. Vamos ir lá pescar um por um. Certo? Pescar um por um. E é muito interessante, né? Quando encontrei um padre que tinha lá centenas de crianças na catequese. E ele me falou assim: olha, seu bispo, cada uma dessas crianças eu vou pegar um por um. Beleza isso, né? De fato, foi aí que comecei a pensar sobre isso. Iniciação, pregação assídua e sistemática sobre os temas da fé e da moral, de maneira que a doutrina da fé católica e os mistérios da vida cristã sejam anunciados a todos, conhecidos e amados. Aqui também uma coisa que está na exortação apostólica, leio lá depois. Tá? Muito interessante. Não deixem que os outros ditem a agenda da gente. Não permitir que a agenda da gente seja ditada. Não, nós temos uma riqueza, né, da doutrina da fé, que não é só casamento gay, comunhão dos casais segundo união, e nada contra falar e de a gente explicar e ter cuidado pastoral com isso, tá certo? De homossexualismo e não sei o quê, quer dizer, então, só fala disso, né? Se vocês prestarem atenção, quais são as perguntas que fazem quando o jornalismo se abre para entrevista coletiva? É só isso que pergunta, como se a igreja tivesse só isso para anunciar. Não, anunciar toda a fé. E nós temos muita coisa bonita para anunciar. Certo? Então, pregação assídua, sistemática sobre os temas da fé e da moral. Moral aqui não é só esses picuinhos que o pessoal quer que a gente fique repetindo sempre. Né? Moral significa vida cristã, prática da nossa fé, como a gente vive a alegria de ter fé. Certo? É experimentar a liberdade cristã. E liberdade cristã às vezes é exigente, mas vale a pena. Às vezes a gente faz muitas renúncias por causa da fé, mas é o que traz alegria. Que nós experimentamos aquilo que é ser livre, e é isso que é moral. Moral é liberdade cristã, não o contrário. Você só fala que moral é cerceamento da liberdade. Não, é proteção da nossa liberdade, para que a gente permaneça livre. Senão a gente vai ser escravo do pecado, dos vícios, da droga, né? Dos prazeres. A gente vai viver como um animal, vai embrutecer. Sem moral, a gente embrutece. Tá bom? Tem um bispo que diz: quem não reza, quem não reza, sem moral, a gente vira bicho. Sem 10 mandamentos, a gente embrutece, as relações se embrutecem, se tornam violentas. Não é isso que a gente vê nas relações com as pessoas? Né? É o embrutecimento das relações. A erotização das relações embrutece. Não ajuda. Tá certo? O que houve? Vamos para frente. Iniciação à vida cristã significa atendimento personalizado das pessoas através da acolhida, diálogo interpessoal, reflexão. Bom? Acolhida personalizada. Certo? E aqui não é só questão de qualidade total. Cada pessoa é mistério. Porque a gente reconhece, né, que Deus ama a pessoa. A gente reconhece que Cristo deu a vida por ele. Isto é atendimento personalizado. Não vamos entrar nessa lógica, né, só da qualidade total. Tá bom? Não tem problema nenhum, né? Mas a gente não deve cair nessa ideologia. Acho que isso pode se tornar uma ideologia. Não. Atendimento personalizado porque a pessoa é dom de Deus. Né? Mesmo que às vezes eu tenha vontade de dar uma prescrição dele. Mas a
continua sendo dom de Deus. Certo? Outro, destaque para o encontro com Jesus Cristo, a conversão, o discipulado, a comunhão e a missão. Sendo a comunidade eclesial lugar da educação na fé, o processo formativo não pode se reduzir a cursos, pois exige a participação na vida da comunidade. Estou falando para ti, isso é bom. Essa semana eu estive dando um curso de teologia trinitária na escola de evangelização em Curvo Velho, em Minas Gerais. Eu tive uma experiência muito interessante. São jovens que passam, dão um ano inteiro da vida deles para um estudo, que é teórico e prático. Então, tem 3 semanas de teoria e 1 semana de prática missionária. Todos jovens, de 15, de 18 anos, né? Para cima. E eles, é uma escola, começa a atividade às 7 horas da manhã e fica horário para tudo. Certo? Muito interessante a experiência. Foi uma surpresa para mim. Tá? Então, os cursos eles são importantes. Certo? Eles mantêm a sua validade. Mas não é só isso. É vida da comunidade, vida comunitária. Outro aspecto importante é a formação dos leigos para favorecer o interesse e a participação de um maior número de pessoas na vida e missão da igreja, servindo-se para isso dos recursos, dos meios de comunicação, das possibilidades oferecidas pelas mídias sociais e pelas novas formas de educação. Preparação dos fiéis leigos, tá? Formação às vezes necessária, especializada para o ambiente onde eles trabalham. Então, também essa preocupação. Estudo mais aprofundado do catecismo da Igreja Católica, do catecismo dos jovens, pois o conhecimento doutrinal é essencial para a vida de fé. Sem saber o que se crê, não dá para saber o que viver. Não dá para saber o que testemunhar. Não dá para saber o que celebrar. Bom, não é tudo, mas já ajuda muito. O fato de eu saber que não devo matar, né, não significa dizer que eu não vá, que eu não possa cometer esse pecado. Mas já ajuda muito. Né? Já ajuda muito quando a gente consciência de que não devo matar. Certo? Então, conhecimento doutrinal é essencial. Deus não arrebenta mesmo. Formação e acompanhamento da fé do cristão adulto, com aprofundamento da comunicação constante da fé integral, seja no interior das paróquias e comunidades, como também nas próprias famílias, nas instituições católicas. Intensificar a educação e a formação na fé das crianças, adolescentes e jovens. Atuação nas escolas católicas, nas escolas estaduais, universidades, nesse projeto. Na paróquia, tem escola, como que a igreja está presente na escola? Né? Então é isso. Né? Cuidar também da nossa juventude. De modo que os católicos bem formados sejam capazes de dar as razões da sua esperança, conhecendo e amando a sua fé. Conhecer a fé, saber dar as razões da fé. A fé não é resultado da nossa razão, mas não significa dizer que a gente não possa dar razões da fé. Se a gente não pensar a fé, a gente começa a estranhar a fé. E a estranhar a fé é o primeiro passo para perder a fé. Né? Sabia disso? Né? Muita gente começa estranhando a fé e depois acaba perdendo a fé. Então eu preciso conhecer as razões da fé. Estímulo e acompanhamento dos jovens em seu processo de educação na fé e na elaboração de um projeto de vida. Difícil isso, né? Propor a eles um projeto, não para um ano, para todos, para 5. Projeto para toda a vida. Nós temos projeto para os jovens? Temos ou não? É do Evangelho, gente. Tá certo? O
projeto de vida para os jovens é o nosso projeto de vida. O Evangelho. Tá? Esse é o nosso projeto de vida. Na medida que a gente entende que o Evangelho é o meu projeto de vida, posso propor isso também aos outros. Tá bom? E uma coisa importante também: projeto de vida inclui projeto vocacional. Tá? Comunidades vocacionais, paróquias que tenham a capacidade de propor projetos vocacionais, certo? Para todas as vocações, né? Consagrados, casados, né? Sacerdotal e assim por diante. Tá? E eu gostaria aqui de fazer um apelo, né? As paróquias de fato fizesse um esforço maior pelas vocações sacerdotais. Tá? É uma preocupação constante nossa. Então, já comentei com os padres, né? Eu gostaria que das 34 paróquias nós tivéssemos 34 vocações. É bom um trabalho. Para as outras coisas também, mas trabalho pelo menos. Né? No ano que vem, 2014, a gente manda para o Deus 34 jovens. Tá bom assim? Vamos fazer esse esforço? Meta! Tá bom? Meta para 2014. Projeto vocacional sacerdotal. Tá bem? Outro aspecto: formação bíblico-teológica. As regiões episcopais, setores faculdades oferecem cursos de formação bíblico-teológicas. Tá bom? Você também tem. Aqui nós temos, o curso de teologia, né? Eu acho que isso é bom. O curso de teologia já tem uma longa caminhada, graças a Deus, merece todos estarem em nosso bom? E esperamos fazer os votos que continue, né? E possa ainda mais crescer. Temos também alguns que fazem curso de teologia na PUC em São Paulo, é o caso do Jairo aqui, né? Fazendo o que mesmo, Jairo? Que ano você está fazendo mesmo? Segundo ano já, né? Então, tem um teologia. Tem mais que fazer teologia aqui? Já fez, né? Já fez teologia. Vamos ver se a gente consegue incentivar, né? Os leigos a fazerem teologia, tá? Tem, de fato, né, Jairo, a possibilidade, agora vai ter um vestibular, né? Teologia, né? Já foi? E temos também o Fortal. Fortal é o fundo que dá bolsa de estudos para leigos que queiram fazer o curso de teologia, certo? Então, contribuam para o Fortal, mas aqueles que foram fazer o curso de teologia peçam bolsa de estudos para o Fortal. É possível, tá? Tem possibilidade disso. Programa de catequese familiar, aqui depois eu gostaria de fazer uma proposta, se der tempo. Formação de catequistas a partir da doutrina social da igreja. E isso. Igreja, estado permanente de missão, não vou passar, tá bom? Gostaria de falar sobre a campanha da fraternidade do ano que vem. Tem tempo aí, deixa eu ver. Quase não. Eu vou passar muito rapidamente, tá bom? Sobre a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, gente, é para a liberdade de Cristo nos... Veja lá de novo, né? Olha, cristianismo, gente, é liberdade verdadeira, certo? Quando a gente inicia alguém, iniciação à vida cristã, é iniciação à liberdade cristã. O que é ser livre? Bom? E você sabe muito bem dessas agências de companhia, né? Certo? E essas agências pastorais têm
fato não quer isso, que quer trabalhar. Certo? Então você sabe que não é muito fácil isso. Então, exploração sexual, trabalho escravo, que aqui em São Paulo, né? Gente que trabalha em condições subhumanas, e eles dizem o seguinte: veja lá, a lógica do tráfico humano é tão perversa que essas pessoas se sentem beneficiadas, porque lá no país deles seria pior, e por isso se sujeitam a condições desumanas, subhumanas de emprego, certo? Então veja lá, a lógica é tão perversa que a própria pessoa acha que está sendo beneficiada. Bom, então é muito difícil isso daí. Tráfico de pessoas para doação de órgão. A gente pensa que isso é lenda, mas não é lenda, infelizmente não é lenda. Houve um escândalo aí em Recife, se não me engano, né? Gente que era levada do Recife para doar rim na África do Sul. E isso foi denunciado, as pessoas foram para a cadeia. Né? Pessoas que vendiam rim, a primeira que vendeu rim vendeu por R$30.000. Né? Depois no fim estavam vendendo por R$1.000. Vendendo rim. Isso é proibido, isso não deve ser feito, não acontece. Certo? Tráfico de pessoas, adoções ilegais. Isso também é um negócio muito sério, gente. Né? Também é um negócio muito perigoso. Tem gente que fala assim: não, mas se a criança permanecer lá, não vai ter as condições que eu posso dar. Então, pode ter adoções ilegais. Né? Quem diz que por ser pobre não pode dar amor? Né? Quem diz? Certo? Então, a adoção legal entra também nessa questão do tráfico de pessoas. Você se lembra daquele menino que foi encontrado, menino do Haiti que foi encontrado lá no metrô de Itaquera? Você lembra dele? Do Haiti? Então, a história daquele menino é um negócio sério, porque ele veio para São Paulo para tráfico de órgão. E ele ficou escondido num abrigo durante 1 ano. Ficou escondido, e ele estava sofrendo muito. Você imagina, uma criança escondida. Né? Aí a juíza, muito humana, tentou falar: vamos dar um negócio aqui, vamos levar para a escola, ter uma vida próxima do normal. Né? E aí então o que eles fizeram? Eles não podiam sair com a criança com os guardas fardados, né? Com a polícia fardada. Então eles todos saíram apaisando para acompanhar o menino. Quando eles estavam saindo, a advogada, né, que não acreditou, eles estavam entrando no carro e viram um grupo de haitianos que se identificavam com a bandeira do Haiti e faziam sinal ao menino que eles estavam de olho nele. 1 ano depois, certo? Isso acontece aqui em São Paulo. Ele está aqui em São Paulo, não sei se ainda continua, mas ele foi atendido aqui em São Paulo. Então, tráfico humano. Por que isso? Por que a campanha da fraternidade? Primeiro, para chamar atenção para a realidade que às vezes a gente não vê. Depois também se trata de conversão, ou seja, de viver a fraternidade. Não é programa sociológico, não é programa político, não tem ideologia aqui. Aqui se trata de evangelho, de fato de a gente reconhecer que essas pessoas têm dignidade. Não uma sociedade que trata as pessoas como coisa, como objeto, como bicho, não é uma sociedade humana, é uma sociedade cruel, desumana. Então, a fraternidade tem esse aspecto, esta dimensão muito prática, de reconhecer que essas pessoas também são seres humanos. Bom, desculpa eu que demais, mas nós vamos agora fazer o intervalo. Agora é o intervalo.
Senhora da Lapa e Imaculada Conceição, Aparecida, e também da AGES, são 4 já, né? 4 projetos sobre o destaque pastoral, Igreja e Casa da Iniciação à Vida Cristã. Lógico, não é obrigado a apresentar isso aqui para o secretariado, mas se apresentar a gente fica muito agradecido, nós vamos dar uma olhada. Se for um caso, podemos também dar algumas sugestões. Tá bom? Então, isso faz parte da dinâmica do CRP, né, do Conselho Regional de Pastoral. Então, as paróquias elaboram os projetos, mandam para a gente dá uma olhada para acompanhar e devolve, né, se for necessário, com algum comentário. Tá bom? Além disso, é importante também uma revisão. Terminando o ano, e esses que nos entregaram o projeto, se puderem também preparar uma revisão, é sempre muito bem-vindo, ajuda muito, né, a gente a desempenhar a função que é o CRP. Bom, orientar, acompanhar e revisar os projetos de pastoral. E os projetos de pastoral foram, de fato, apresentados segundo aquela dinâmica, né? O que, por quê, como, onde, quando, com que recursos, com que meios, qual a finalidade, o nome. Então, tem algumas coisas muito interessantes, depois nós vamos ver com mais calma. Então, essa parte. Então, agora passo a palavra ao professor Clemente, que nos vai falar do projeto Evangelizando a Casa, né? Dando continuidade àquilo que nós já discutimos no último CRP. Bom dia a todos e a todas. Antes de começar a falar do projeto Evangelizando a Casa, eu queria dar uma informação, porque os índios estão tirando os registros hoje. Porque houve os embargos jurídicos, era para ser no mês passado, mas houve alguns embargos jurídicos e políticos, foram cancelados. Mas hoje eles estão tirando. Isso é se não houve nenhum embargo agora de manhã. Vai ser o dia inteiro, até o final do dia, 600 índios estarão com seus registros de nascimento na empresa do Pico do Jaraguá. Eu só queria falar um pouquinho, depois eu vou falar da Lapa. O projeto Evangelizando a Casa foi um projeto que foi assumido pela Arquidiocese. E aí a Arquidiocese definiu as unidades que ficavam para cada região. Então ali tem a Brasilândia, 2, Belém, acho que tem o maior número, depois o segundo maior número é da Lapa, depois de Ipiranga, que não tem nenhuma unidade, Santana e Sé. Só para a gente ter o quadro da Arquidiocese, tá? E aí eu vou falar da Lapa, porque o que nos interessa hoje é a Lapa e não a Arquidiocese. O projeto Evangelizando a Casa, na região episcopal lá, o que nós estamos nomeados e pastoral do menor, mas eu queria deixar claro que esse é um projeto que é pastoral do menor apenas gerido. Ele pertence à região episcopal lá. Tá? E para que todos nós estejamos comprometidos com o projeto. Ele pertence a lá e cabe à pastoral do menor gerir que alguém tem que se responsabilizar. Provisoriamente nós estamos responsáveis pela proposta. E o que está por detrás? Qual é a pergunta norteadora quando nós começamos a pensar no projeto? Onde está meu irmão? Essa é uma pergunta que perpassa o Evangelho e chega até os dias de hoje. Tá? E aí a gente apresentou mais 3 ideias em cima disso. Como está? Não basta responder só onde ele está, mas temos que responder também como ele está. E depois, nós também vamos responder o que ele está precisando e o que podemos ajudar. Então, o projeto foi pensado nessas perguntas.
onde está o teu irmão, como está, o que ele precisa e o que podemos ajudar. Porque nem sempre o que a pessoa precisa a gente pode. Então, o que podemos ajudar? Então, todo o projeto está pensado dessa forma. Esse é o raciocínio, é a lógica que perpassa e justifica esse projeto. Ou então, ele dá uma resposta assim, né? Usando aí o seguinte: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Por acaso eu tenho alguma responsabilidade nisso? Essa é a pergunta que dá próximo. E aí nós fizemos um diagnóstico da situação de quantos adolescentes tem na região Lapa e medidas em privação de liberdade. Nós temos aí estimas que a região de São Paulo tem 600 meninos de 12 a 21 anos. Esse é o número. Em que lugar eles estão? Eles estão numa instituição que ela é considerada instituição total. Ou seja, uma instituição total, a pessoa não tem liberdade de decisão. São as outras pessoas que decidem por ela. Então, toda vez que a gente fala a natureza da instituição é total, significa que ela não decide por ela. Outros decidem. Boa parte deles está ligado às nossas comunidades. Por quê? Porque a proposta hoje dos internamentos é que a pessoa seja internada próximo de onde mora a sua família. Há casos que não, por questões de proteção. Porque às vezes a pessoa se envolveu com algum tipo de crime organizado e aí tem que ficar distante para poder proteger a vida. Nossa região só tem pessoas do sexo masculino. As meninas que pertencem à nossa região, elas são internadas na parada de Dallas. 80% das motivações que estão lá dos meninos que estão lá, estão ligados a drogas, tem outros tipos de crime, mas basicamente é a dependência aqui. Aí está o quadro da região lá, são essas as unidades. A da Vila Clarice, é importante que a gente entenda que a cidade de São Paulo tem uns 10 mapas. Tem o mapa do governo do estado, tem o mapa da prefeitura, tem o mapa da arquidiocese, tem o mapa da Secretaria de Saúde, tem o mapa da Secretaria de Assistência, da Segurança, do Poder Judiciário. E conciliar esses mapas é a coisa mais difícil, porque a hora que a criança está no lugar, pertence a um grupo, não pertence ao outro. Então isso fica confuso. Então a Vila Clarice, ela ocorre o seguinte: ela está depois da linha de trem, então fica entre Brasilândia e a região Lapa. Então um pedacinho pertence a nós, um outro pedacinho pertence a Brasilândia. Aí eu tenho na região da arquidiocese, eu brinquei com o pessoal e diz: olha, depois dá o Júlio do Nilo que decide aí quem fica com quem. Então por isso que ela está ali no cantinho de lado, porque ela está esperando quem é que vai cuidar dela. Mas no momento ela está bem servida. O pessoal da Aliança da Misericórdia cuida dela. Então também não tem que nos preocupar, porque a pessoa nossa está lá. Está só a gente acompanhando. Próximo. Aqui são os endereços de onde estão essas unidades. Tá? Pode ver que eu coloquei ali a Casa de Pirituba da Clarice. Eu coloquei em análise porque nós não sabemos quem vai assumir. Próxima. Deixa eu ver. Próxima. Pode fazer. Eu queria só fazer um adendo isso aí, porque vocês colocaram, está aí colocado o endereço da minha paróquia, João Mila 288. Por quê? Porque 288, João Mila, é onde está situada a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E essa citação, voltando no quadro, desculpe, doutor Luiz, na realidade, Raposo, Cedro, tudo isso aí pertence aos Astros, pertence a nós. Não está dentro do recinto da região de São Paulo. Então, a arquidiocese disse que sim. E o Dom Ercílio disse que era lá. O Dom Ercílio disse que era da arquidiocese. Nada disso aí lá. Então, pelo menos mudar o endereço, buscar o endereço, por exemplo, o Apoador, o Davi, Santo, está no quilômetro 15, 19 meses. Não pertence realmente ao recinto lá. Por isso que eu questionei de muitas correspondências está aparecendo lá. Eu
apresentado para o clausura. Então eu vou fazer a alteração, porque você vê esse quadro na você não tem mal. Isso tem que ser fazendo comunicando para a arquidiocese, na arquidiocese da situação. Acho que o clausura tem que fazer. A arquidiocese da situação. Eu falei lá no dia, e aí eu sempre falo, essa questão dos grupos se resolverem. Quando eu falo na arquidiocese, ela apresenta isso. Tem que mudar, comunicar a arquidiocese que a paróquia não, que esse território não pertence à paróquia, é qualquer pessoa. Próximo. Objetivo: iniciação à vida cristã, adolescentes em situação de liberdade privada. Então, esse é o foco. Porque nós fizemos a escolha para dois grupos: o de situação privação de liberdade e o que está em liberdade assistida ou meio aberto. O que nós estamos falando hoje é só o que está em situação de privação de liberdade. A justificativa, nós apropriamos um pouco do 11º plano e outras coisas mais. Quer dizer, a igreja em estado de permanente de missão na cidade de São Paulo, e nós escolhemos a urgência da juventude, e aí nós optamos para os jovens que estão em situação de privação de liberdade. O que queremos fazer? Testemunhar Jesus Cristo nesse espaço e atender também os apelos da CNBB, da Jornada Mundial da Juventude, pelo Papa e o plano do 11º plano. Quais as ações que nós estamos em processo? Porque há coisas que nós já fizemos e há coisas que nós vamos desenvolver. Primeiro, visitas, diálogos, celebrações e partilha. Segundo a metodologia de Jesus no Evangelho. Essa foi a nossa opção metodológica. Escutar e interpretar os sinais, manifestar atitudes de esperança e alegria conforme a Constituição Pastoral Áudio SS. Depois, formar equipes missionárias por unidades da fundação. 4. Cuidar da formação da equipe. 5. Elaborar seus vídeos, levando em conta a prática de Jesus e as orientações da igreja. Basicamente, aqui o catecismo da igreja da preparar técnicas de comunicação, como músicas, cânticos, dinâmica de grupo, história de vida. Identificar paróquias acolhedoras após a medida socioeducativa. Se as crianças, os adolescentes que estão lá, pertencem às nossas comunidades, então de fazer um trabalho com as paróquias, que à medida que esses meninos saem, na paróquia tem alguém que possa acolher a família e acompanhar. Caminhada que nós já realizamos. Porque assim, a Pastoral do Menor já atendia a Fundação Casa, que estão aqui nesse espaço. Nós já fazemos o trabalho, só que nós fazemos na linha dos direitos humanos. E agora nós vamos fazer também na linha da iniciação cristã. Primeiro nós estudamos o fenômeno, quem é o adolescente da Fundação Casa, porque cada época esse adolescente não vê. As mudanças sociais interferem neste contexto. Estudo da dinâmica da Fundação Casa, porque uma coisa é a gente pensar a FEBEM e outra coisa é pensar a dinâmica da Fundação Casa. O que mudou? Quando nós estamos na FEBEM, nós estamos pensando em 1.200 meninos juntos. Essa era a quantidade que nós tínhamos. Agora as unidades serão pequenas. Pela legislação, serão unidades de no máximo 60
E fizemos um texto sobre ciência e delinquência, isso que a gente tinha feito. Agora, o que nós estamos fazendo? Formatação das ações do nosso projeto. Primeiro, sensibilização da equipe com foco no projeto de iniciação à vida cristã para adolescentes em situação de privação de liberdade. Desde a última assembleia que nós tivemos aqui, nós estamos só trabalhando na sensibilização das pessoas. Tá? Então, o que nós fizemos? 3 encontros de formação e prática da região de São Paulo, estudo do projeto da Arquidiocese, que a Arquidiocese fez um projeto de atendimento a esse público, e aí nós fizemos um estudo para compreender o projeto, para compreender a perspectiva da Arquidiocese e ver como isso era possível aplicar na região de São Paulo. Fizemos uma reflexão sobre metodologias de visita, como visitar, como colocar, anunciar a palavra de Deus para esses meninos, de que forma nós vamos fazer isso. E fizemos o planejamento para 2014, que é a elaboração do projeto que foi entregue aqui hoje. Visitamos a Fundação Casa da Vila Clarice, junto com o pessoal da Aliança da Misericórdia, para a gente poder entender um pouco da metodologia, avaliar nossas reflexões, o que nós estamos refletindo estava no caminho certo, precisaria operar alguma coisa. Tivemos agendamento de mais 2 visitas, que vai ser dia 7 e dia 14, na Fundação Casa de Meninas. A gente também quer olhar um pouco as meninas, não pertence à nossa região, é uma do Brás. Nós vamos fazer uma visita lá e uma pessoa vai supervisionar nós como se fosse um estágio supervisionado. Como é que eles anunciam a palavra de Deus, como eles falam com as meninas, nós vamos aprender. 7 e 14. 7 vai no grupo, 7 de dezembro e 14 de dezembro vai no grupo. Tivemos 2 reuniões na Arquidiocese para pensar a situação dos meninos na cidade de São Paulo, mais especificamente na região da Arquidiocese. Cada região deve assumir suas unidades, como foi definido, nós estamos assumindo isso. A equipe constituída na Lapa, nós temos hoje, além do pessoal que é responsável pela coordenação, nós chegamos a 20 pessoas. Se vocês podem dizer que é muito, porque cada unidade, cada equipe missionária tem que ser de 5 pessoas. São 20, nós temos 4 equipes. E não dá para ir toda hora. As pessoas conseguem ir trabalhando 2 vezes por mês, cada equipe. Então, isso nós vamos
para outros grupos com outros interesses, pessoas com outros interesses. E aí então fala, eu sou da Igreja Católica e entra para fazer outros objetivos. Até o crime organizado neste momento, eles penetram esses espaços. Então, para que isso não tenha problema, então cada vez que registramos uma pessoa, aí a gente dá, provavelmente vai ser sempre com a assinatura do aval, ou de Dom Fernando ou de Dom Júlio. Aí a gente está decidindo como nós vamos fazer. Por quê? Porque tem que ser uma pessoa que é conhecida, que é apresentada também pelas nossas comunidades, senão a gente pode correr alguns riscos. A região é responsável pela apresentação dos evangelizadores e sensibilizados às paróquias acolhedoras. Próximo planejamento para 2014. Os passos. Visita às unidades da Fundação Casa todos os domingos, de fevereiro a dezembro. Nós precisamos começar ou em fevereiro ou final de fevereiro. Vai ser de fevereiro a dezembro, todos os domingos nós teremos uma equipe visitando, trabalhando com os amigos em nome da região. A reunião das equipes missionárias, nós temos o nome de equipe missionária, mas não podemos trocar os nomes, porque a gente está acertando as coisas. Todos os segundos sábados de cada mês, das 9 às 12 horas. E depois temos a reunião de coordenação mensalmente, que é para a gente poder preparar o material e fazer as coisas. Observação. Provisoriamente, as reuniões serão na sede do Instituto Catequético São José, Rua Guaipá, 1605. Se a gente encontrar um outro espaço, se for mais adequado, tudo bem, mas provisoriamente nós estamos reunidos nesse espaço. Recursos. Conteúdo do catecismo católico e a palavra de Deus. Esse vai ser o nosso material pedagógico. Recurso pedagógico. Material didático. Violão, CDs, filmes. Porque esses meninos gostam muito de cantar. Cantou com eles. Então, no meio de evangelizados, denunciar a palavra, é música. Sentou com eles com um violão e começa a cantar, eles estão juntos. Então, nós vamos trabalhar essa didática. Recurso financeiro estimado. Nós estamos pensando em uma média de R$200 por mês para ajudar as pessoas no transporte, comprar material, essas coisas. Próximo. Metodologia. Nós vamos usar estudos de caso, que é o seguinte: cada vez que os missionários fazem as visitas, eles vão trazer um relato das suas experiências e da situação. Em cima disso, nós trabalhamos a formação. Então, nós não queremos uma formação num campo muito abstrato. Nós queremos, assim, são necessidades reais e situações reais. Como que a partir do catecismo e da palavra de Deus, a gente ilumina aquela situação, compreende e melhora aquela situação. Então, nós vamos pensando num curso que tenha outra perspectiva, a não ser essa metodologia. A avaliação nós vamos fazer continuada, contínua, com os adolescentes, com os missionários, com os funcionários da Fundação Casa, com a comunidade local e com o Ministério Público. Porque o Ministério Público acompanha tudo que ocorre dentro da Fundação Casa. Então a gente vai estar junto com o Ministério Público. A coordenação provisória, quem são as pessoas que são responsáveis quando a gente fala da coordenação? Então, o Fernando também vai ser um bispo de referência da diocese e ele está junto com a gente. O padre Edilberto, o padre Deschamps, a Yara, a Evelice e eu. E apoio de D. Júlio e da região. Acho que, se não tiver mais nenhum, terminamos. O projeto é este. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma indagação, questionamento, temos um questionamento que a gente vai tentar resolver com a diocese, que é essa coisa da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tá? Se tiver mais outro questionamento. Tá? Não tem problema. Deus me deu uma ideia para resolver. Vamos colocar o endereço da Vamos colocar o endereço
Sim, ela Ele se recebia jovens lá na casa, lá na Artes, desse jeito. sim, a sempre atua. A pastoral dela foi feita, né? Sempre foi a atuação nossa foi sempre aí na carreira. As unidades. Alguém tem mais alguma questão? Provocação? Gostaria de fazer uma pergunta a todas as paróquias que se envolvam, né? Ali estava dito lá que a revisão, né? Como Daniel Cal, estiver envolvido. Assim, sempre estejam envolvidos de um modo ou de outro. Nós precisamos, de fato, do apoio das paróquias, né? Das comunidades locais. São um ponto de referência muito próximo, né, concreto para a pastoral e também para as pessoas. Né? Bom, queria dar os parabéns, né, às pessoas que estão levando à frente esse projeto, né, também em nome da região de São Paulo, em comunhão com todas as paróquias aqui. E quero incentivar, né, que de fato é boa iniciativa, eu acho que é um gesto, né? Não vai resolver tudo, mas é um gesto, né? Que tem a sua importância. Tá bom? O assunto que a gente tem agora para concluir este nosso encontro são as datas, os calendários. E alguns avisos. Não vou passar para vocês o calendário todo porque não está pronto. Segunda-feira não vamos fechar o calendário do bispo e também da episcopal, tá bom? Mas tem algumas datas que eu gostaria que ficassem já marcadas para as paróquias, governos, comunidades, associações, né, as pastorais. Algumas datas, muito poucas datas, mas acho que são datas importantes e a gente deve levar algumas datas para 2014. 25 de janeiro, temos a solenidade da conversão de São Paulo, a celebração na catedral e também nas paróquias. Não se esqueça, né, a celebração é arquidiocesana. Isso significa que não é só a Catedral da Sé, é na arquidiocese como um todo, então, também nas paróquias. Vai ter também, como todos os anos, um tríduo de preparação, celebração do dia 25. Dia 5 de março é quarta-feira de cinzas, início da quaresma, início da campanha da fraternidade, que tem como tema, né, fraternidade e tráfico de pessoas. Celebrada e realizada nas paróquias, então todas as paróquias, de fato, o início da quaresma, quarta-feira de cinzas, início da campanha da fraternidade. Às 15 horas, noite, tarde, não deixem de fazer, né, nas paróquias, a abertura da campanha da fraternidade. Normalmente se faz a abertura na região do domingo, né, ou do sábado. Infelizmente, por uma solicitação muito insistente, eu não vou estar. Então, nós vamos fazer a abertura da região, uma das missas das paróquias, na quarta-feira mesmo. Lógico, a abertura na região, deve todo mundo ir naquela missa, né? Mas uma das missas nós fazemos uma abertura oficial. Tá? Mas todas as paróquias, é importante que as paróquias façam essa celebração. Dia 5 de março. 4 de abril de 2014, 113ª Romaria Arquidiocesana Aparecida. Então aqui também as paróquias já começam a montar o seu calendário, né? E lá os seus coordenadores de Romaria, pensando já nos ônibus, já vão pensando nas coisas. Tá?
em janeiro já começam as reuniões preparatórias, né, para a diocesana regional, mas as paróquias já coloquem isso no seu calendário, né? Procure se organizar já desde o começo do ano, ou já desde agora, né? Os seus calendários para a Romaria. Então, tem havido um crescimento no número, eu acho que isso é uma boa coisa, né? E acho que pode crescer ainda mais, né? Eu acho que não é só questão de números, desse aspecto, né? Da Romaria, da peregrinação. Nós vamos, né? Até o Santuário Nacional, né, de Aparecida, nosso culto a Maria, né, nossa devoção à Nossa Senhora, para nos tornar melhores discípulos, missionários de Jesus Cristo. É um momento também de renovação da nossa adesão a Jesus Cristo, nossa forma de a gente manifestar a nossa identidade como cristãos, como católicos, né? E é também uma forma de iniciação à vida cristã. Veja lá, iniciação à vida inclui também, né, esse sair para ir, né, em peregrinação ao santuário. Tá? É uma forma de a gente entrar, né, nesse mistério, né, de Deus que conta com a nossa colaboração. Contou com a colaboração de Maria, né? Ela é a verdadeira Mãe de Deus, participou de maneira personalíssima do mistério da encarnação e da salvação. Né? E nós fazemos a peregrinação, né? É uma forma de entrar nesse mistério de Deus que salva, contando com a nossa colaboração. Né? A salvação não é uma ação extrínseca, né? Como se a gente estivesse consertando uma máquina. Não, a salvação engaja a gente na própria salvação do mundo, não só a própria, privada, não, mas a salvação do mundo. Nós colaboramos na salvação da humanidade. Se tem um dom de Deus, se tem um dom divino, o dom divino é colaborar na salvação da humanidade. Foi isso que Maria fez, né? Por isso a gente faz a peregrinação, não é por uma atitude supersticiosa, é esse aspecto da maternidade, né? Da nossa relação filial, da mãe, né? Da mãe igreja, né? De Deus que é mais mãe que pai, às vezes, mas também esse aspecto muito interessante, né? de que Deus conta, né? Com a gente. Que nós somos incluídos no plano que Deus realiza. O plano é dele, ele leva avante. Mas isso não significa que ele não teve também uma colaboração decisiva na salvação da humanidade. A peregrinar isso. Então, procurem também já se organizar, se mobilizar para esta 113ª Romaria Aparecida. Em 2014 vai coincidir, veja lá a coincidência, né? Vai coincidir com a Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CBB. Então todos os bispos vão estar em Aparecida, vai ser o dia do retiro. É o dia do retiro dos bispos. Tem que ser circulando por lá, porque tem, né? E nós já vamos estar lá, lógico. Os bispos de São Paulo vão poder fazer retiro nesse sentido, né? Vão tentar a serviço da Romaria. Né? De alguma forma, a gente poderia. É um lembrete, um apelo. A educação bíblica catequética envolve toda a catequese da comunidade. Batismo, Eucaristia, crisma, adulto, família. Então, quando a gente manda os convites para a formação, é para motivar os catequistas de todos esses sacramentos. Como o Dom Júlio falou, a formação do catequista tem que ser de qualidade. O ano que vem a gente está, e não só o ano que vem, direto, catequese, igreja,
É uma obrigação pessoal deles, assim como o bispo tem uma obrigação pessoal, responsabilidade pessoal pela formação dos catequistas. Então, quando tem esses eventos, a gente fala, espera, e a gente incentiva a participação. Tem caído no número, né? Tem caído no número, isso não é um bom sinal. Eu acho que seria bom que em 2014 o número aumente, senão a gente vai ficar cada vez mais preocupado. Né? Muito bem. Mais uma vez, Fátima. Chamada também agora. Só as pastorais que ainda não mandaram as suas programações, e a gente tem, agora que nós temos o calendário da Arquidiocese, para estar enviando as suas programações lá para a cura, para a gente poder estar montando o nosso calendário para 2014. E lembrando as paróquias também do questionário do Vaticano para ser entregue até o dia 20, porque eu tenho uma data para fechar o quinquenal lá na Arquidiocese. Então, a gente pediu às paróquias os dados, né, do questionário do Vaticano até o dia 20 de dezembro. Eu gostaria de convidar a todos aqui. Amanhã, dia 1º de dezembro, nós vamos estar realizando aqui na paróquia São José o primeiro casamento comunitário. O grupo do SCC dedicou o mês de novembro em preparação a isso. Vamos realizar 20 casais neste momento. As inscrições eram mais, mas alguns se perderam no caminho aí. E 20 chegou no final da preparação e vamos estar realizando amanhã às 15 horas aqui no paróquia. Todos serão bem-vindos a participar conosco. Uma outra coisa tão interessante que foi falado sobre a iniciação à vida cristã. Então, curso de batismo, curso de noivos, são uma oportunidade de iniciação à vida cristã. Bom, então, o esmero, o cuidado da preparação dos casais, dos noivos, dos pais e padrinhos para batismo, essas coisas são oportunidades que a gente não deve perder e então, também a preparação de catequistas para esses níveis, acho que a gente precisa estar atento. Peço aqui a coordenação da animação missionária, não perca de vista isso também. A gente pense sobre essas coisas, né? A formação dessas pessoas também, tá bom? É somente um convite. Eu, 25 anos de padre, celebrando hoje a veneração dos fenômenos às 16 horas. Todos vocês estão convidados para ter um convite para os irmãos, nossos queridos amigos da regional. Eu tenho essa alegria de poder estar participando mais línguas que se fala em igreja de São Paulo, desde 66 para o São Paulo de língua, como catequista que era assistido do Catequista de São José, do Instituto Secular, lá em Perus. Algumas pessoas já estão apresentando, estão participando dessa lista, mas então tem uma caminhada de igreja, uma jornada, até 89, todo o caminho na trajetória. Eu sou feliz por conseguir chegar ao 25 anos de padre, embora vou para o seminário com 40 anos de idade. E a gente não é padre sozinho, se torna padre bom para o povo, e ninguém se faz padre para si próprio. Eu agradeço a todos que estão aqui e também agradecendo a coordenação pastoral do setor de economia, agradecendo já reuniu outro, todos vai conversar, mas então a partir do ano que vem, já no nosso parte do Conselho de Pastoral, como coordenador, agradeço a presença de todos os 2 anos, passa tão rápido. Mas vocês vão tomar de igreja, alguém está assumindo e pegando outro lugar. Já foi eleito o novo coordenador, eu estou ajudando a conversa dele, e ser nomeado. Muito bem, parabéns para a Joaquim. Pela dedicação, pela perseverança desses 25 anos, graças a Deus, porque ele nos segura, né? Se não é, a gente se perde pelo caminho. Graças a Deus, a graça nunca faltou, certo? Mais uma vez, então vamos